Graça e paz, igreja. Mais uma quarta-feira que nós estamos na presença do nosso Deus, na nossa reunião de oração. E eu espero que a sua vida esteja bem. Saiba que a pastora tem orado por você e por sua família. E eu tenho certeza que nós, como humanidade, como igreja, vamos superar toda essa situação. E a palavra que eu quero compartilhar, ela é uma palavra de alerta, ela é uma palavra, que pode aí nos direcionar neste momento difícil. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e vamos ler do versículo do 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Diz assim a palavra do nosso Deus: E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde a abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Espírito Santo, que ela venha falar aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, venha fazer sentido para a vida dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, esse podcast. Que venha fazer sentido, Senhor, e que possa ser direção. Como diz ali no livro de Salmos, luz para os meus pés é a tua palavra. Então, a tua palavra, Senhor, é aquela que dá direção. Continue a ministrar em nós, o Espírito Santo de Deus. É que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, eu estava ministrando essa palavra aqui nas devocionais da minha família, onde eu faço com a minha mãe e com o marido dela. E essa palavra, quando eu procurava um texto para compartilhar, ela veio na minha memória e na minha memória de infância, né? Você aí que está escutando esta mensagem, que ia nas escolas dominicais quando criança, ou você que foi tia, né, professora de escola dominical, que ministrou essa palavra. Essa palavra veio com uma memória afetiva, né? E quando eu lia ou eu entendia essa palavra, para mim, quando criança, era assim: se for construir uma casa, não pode construir na areia, tem que construir na rocha, né? Tem até uma música infantil, né, que fala sobre essa parábola que Jesus estava ministrando. Mas o que eu quero destacar, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta palavra, e que tem a ver com essa minha memória infantil, mas que eu não tinha percepção ou maturidade ainda para entender. No versículo 46, a primeira coisa que eu quero destacar essa palavra não era para as pessoas que não estavam ali, que não pertencia ao grupo de discipulado de Jesus. Essa palavra era para aqueles que ali estavam, não era para as pessoas que estavam de fora. Ou seja, igreja, essa palavra é para nós
Não é para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, tá? Esse é o primeiro destaque que eu quero dar para você nessa reunião de oração. E uma coisa assim muito forte no versículo 46, que quando eu ministrei essa palavra aqui nas devocionais, isso ficou martelando no meu coração, é que nós temos o costume e a prática de falar Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. Tanto nos louvores, quanto nas orações, quanto na nossa fala, enquanto igreja, enquanto filhos e filhas do Senhor. Só que a gente precisa atentar se o Senhor, se Jesus Cristo é mesmo o Senhor da nossa vida. Eu gostaria que você procurasse aí no dicionário ou desse um Google aí no seu smartphone e visse o significado da palavra Senhor. Quando a gente fala Jesus Cristo é o Senhor, a gente está dizendo que a gente não manda em nós. Quem manda em nós é Jesus Cristo. E o versículo 46 nos alerta que não era bem assim, que não era bem assim que os discípulos viam a Jesus. Ele fala e ele desabafa aqui nessa parábola. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então Jesus estava falando para aqueles discípulos: por que vocês me chamam de mestre? Por que vocês me chamam de Senhor? Mas se vocês não praticam aquilo que eu ensino. Então, igreja, o primeiro destaque é: não adianta chamar Jesus Cristo de Senhor se a gente não pratica aquilo que Ele nos ensina. Para que o Senhor Jesus possa ser verdadeiramente o Senhor da sua vida, é necessário que haja uma prática daquilo que Ele tem ensinado a você. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, confessam Jesus Cristo como Senhor da boca para fora. No versículo 46, ele dá essa pista, aqueles discípulos, aquelas pessoas que seguiam a ele, chamando ele de Senhor, chamando ele de mestre, na verdade, estava fazendo isso da boca para fora. E por que me chamais de Senhor e Senhor e não fazeis o que eu digo? Sabe, isso parece uma hipocrisia. A gente chamar Jesus Cristo de Senhor, dizer que estamos seguindo Ele, mas não fazer o que Ele pede para que a gente faça. Então, igreja, a gente precisa se atentar. O que o Senhor quer que nós fazer? O que o Senhor quer que eu e você, a gente venha fazer, a gente faça? O que o Senhor requer de nós, como filhos e filhas? O que a gente precisa fazer que a gente não tem feito? O que Deus tem falado ao seu coração e você reluta em fazer? Às vezes Deus tem ministrado para você um retroceder de alguma ação, de alguma decisão, mas o seu orgulho fala mais alto sobre isso. E se para que você diga que Jesus é o Senhor da sua vida, é necessário que você obedeça aquilo que Ele pede para você, para que você faça. Mesmo que seja algo difícil, mesmo que isso passe por cima do seu orgulho, por cima da sua razão. Quando Deus pede para que a gente retroceda de uma decisão, igreja, é porque aquilo que a gente decidiu não vai fazer bem para a gente, não está fazendo e não fará no futuro. Tem um texto bíblico que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente quer sacrificar e viver uma vida de sacrifício, sacrifício no que se refere à dor, à perca, do que obedecer o que Deus está falando para a gente fazer. Então, antes de chamar Jesus Cristo de Senhor da sua vida, obedeça o que Ele pede para você fazer. Não faça que nem esses discípulos.
E aí o Senhor Jesus, ele fala que aquele que ouve, que vai até ele e que ouve as palavras e que as observa no sentido de pôr em prática, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa. E aqui ele fala o processo da edificação dessa casa. Ele cavou a casa, ou seja, o terreno. Ele abriu bem profundo um buraco, né? E pôs um alicerce ali sobre a rocha. Eu moro, e todos sabem que eu moro aqui na Praia Grande. Perdão, igreja, estou com um problema de conjugação de verbo hoje muito grande. Eu tenho ainda umas dificuldades no que se refere à conjugação verbal. Voltando aqui, todos da igreja sabem que a pastora mora na Praia Grande. E aqui a construção do prédio, ele tem construção de prédio, em cada esquina você vê um prédio sendo edificado. E o processo que eles fazem é o seguinte: primeiro eles olham o terreno, depois eles negociam aquelas casas que estão no terreno, depois eles derrubam todas as casas, aí depois eles limpam todo aquele terreno. Depois que limpa aquele terreno, eles fazem o tipo de uma cerca, né, do lado, e aí eles começam a cavar, vem aquelas máquinas enormes e começa a tirar as areias, e tira, e cava lá no profundo, para eles começarem a colocar os alicerces e as ferragens para a construção do prédio. E tem aí uma sacada genial de Jesus quando ele fala que o homem que ouve as palavras dele e observa é semelhante a uma pessoa que edificou uma casa. E aí ele fala do processo da edificação dessa casa. Então, igreja, a segunda questão que eu quero destacar é para que você seja alicerçado na palavra de Deus, vai haver aí um esforço da sua parte nisso, não é da parte de Deus. Quando aqui um empreendedor vem e quer edificar um prédio, é ele que faz todo o esforço de edificar. Quando você quer que a sua vida seja edificada em Jesus Cristo, ele como sendo a sua rocha, o esforço também vai vir de você, não vai vir de Jesus. Jesus não pode edificar em você o alicerce. Quem tem que fazer isso é você. Você vai ter que caminhar com o Senhor. Você vai ter que se esforçar. Porque para que haja uma edificação ao ponto de resistir qualquer tempestade, é necessário que esse alicerce ele esteja bem feito. Aqui na Praia Grande, muitos prédios são interditados e a maioria deles é porque houve algum erro no alicerce. Ou o terreno não é o terreno para aquele tipo de prédio. E aí a prefeitura vai e embarga a obra. Eu fico imaginando se esse empreendedor errasse, né? Não fizesse o alicerce bem feito, esses prédios não estariam de pé. Então, igreja, para que você seja edificado, edificada na rocha, é necessário cavar e abrir um buraco bem profundo. Isso requer esforço da sua parte. Não é da parte do Senhor que vai fazer isso, não é Deus que vai fazer isso na sua vida, é você. Você que vai precisar querer obedecer às coisas do Senhor, você que vai precisar querer saber qual que é a vontade do Senhor. Você vai precisar querer aprender a palavra de Deus. Isso tem que vir de você. Você aí que está me escutando,
que tem tirado um tempo para ler a palavra de Deus. Deus está falando ao seu coração. E eu digo para você, continue lendo a palavra de Deus, porque é assim que o alicerce vai estabelecer na sua vida e você vai se firmar e você vai conhecer a Jesus Cristo. Basta, igreja, da gente ficar procurando pessoas, né, para que falem para nós da palavra de Deus. Deus quer falar com você, através de você. Deus, ele fala com você, o Espírito Santo de Deus move o seu coração. Não precisa você correr atrás, vou ver o que Deus vai falar. Abra essa palavra na tua casa, leia a palavra de Deus e Deus vai falar contigo. Eu não vou me cansar de repetir, igreja, que essa pandemia ela veio mesmo para chacoalhar as estruturas daquele e daquela que é religioso, religiosa, que busca Deus somente na igreja, que não tem uma prática devocional de busca pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus na casa. A sua casa é o templo em que o Senhor Jesus Cristo habita. É na sua casa. Mas talvez na sua casa habita também outros deuses, né? Outras prioridades. Para o Senhor Jesus não tem prioridade na sua rotina. Sua prioridade tem sido outra. O louvor que tem a música que tem passado no som da sua casa não é louvor. Aquilo que você tem assistido na sua televisão não é os cultos das igrejas que estão fazendo agora o culto online. É outra coisa. Aí Jesus não é mesmo o Senhor da sua casa. E você pode falar Jesus Cristo, mas não pode falar Senhor Jesus Cristo. Sabe, igreja, é momento da gente se voltar ao Senhor. Quando a gente abraça o desafio de ter uma vida de devocional, o Senhor ele vai lembrando. A devocional que eu tive aqui em casa, eu lembrei desse texto bíblico e eu pude entender a profundidade que quando a gente é criança a gente não entende. Jesus estava falando para aqueles discípulos, vocês ficam me chamando de Senhor, mas na verdade eu não sou Senhor da vida de vocês. Mas aquele que observa a minha palavra, ele é semelhante a um homem. Um homem que edificou uma casa e para edificar essa casa ele colocou um alicerce sobre a rocha. Então eu quero falar para você que está aí nessa luta de edificação da sua casa. E você procura e quer edificar a sua casa em Jesus Cristo, se faz necessário, sim, um esforço da sua parte, sabe? De buscar a presença de Deus, de obedecer à palavra de Deus, por mais difícil que seja para nós, por mais que a gente tenha que passar por cima, né, de coisas e de situações que para nós é humilhante, mas na verdade não é humilhante. Humilhante é viver uma vida de orgulho, é viver uma vida em que nós somos incapazes de exercer aí, de ter um ato de sensibilidade, um ato de amor. Sabe, o cristianismo, ele é uma fé desafiadora, porque no olhar das pessoas que estão de fora, que não seguem a Jesus Cristo, é um olhar de humilhação. Aquele crente ali, ele sempre vai perdoar. Aquele crente ali, ele sempre é ele que vai dar a outra face. Aquele crente ali, ele sempre vai insistir. Nunca vai desistir. Então, para o mundo, talvez eles que não têm esse olhar de amor, esse olhar da graça, esse olhar que traz vida, ele possa olhar para o cristão e para a cristã que segue a palavra
como uma pessoa, né, que é feliz em cima de situações complicadas. Né? Como diz, eu vou falar o popular, eles podem olhar, eles olham para o cristão e para a cristã e chamam a gente de louco. É louco. Para dar uma segunda chance, só pode ser uma louca. Mas eles não sabem que a gente está seguindo o nosso Deus, o nosso Senhor, e Jesus Cristo, ele anda mesmo na contramão do mundo. Ele anda na contramão. Jesus, ele pede para a gente seguir, é como se a gente estivesse remando contra a maré, ou como a gente estivesse entrando no mar e a maré estivesse nos tirando do mar. A gente tem que fazer um esforço. Assim é caminhar com Jesus Cristo nesse mundo. Assim é fazer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, é ir contra tudo o que o mundo diz que é o correto para ser feito. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui é que aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é semelhante a um homem que edificou a casa na areia. Para mim, igreja, o problema quando a professora ministrava essa lição para mim, é que, olha, a gente não deve edificar a casa sobre a areia, a gente deve edificar sobre a rocha. Mas, na verdade, o problema dessa primeira casa o problema da segunda casa não era a questão da areia, era a questão que essa casa ela estava sem alicerce. E às vezes nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas a gente não quer ter o trabalho de colocar em nós alicerce. E aí eu falo que é colocar em nós, porque a palavra de Deus já é ministrada. Cabe a mim e a você pôr em prática. Jesus não vai poder pôr em prática a palavra para você. O seu pastor, a sua pastora não vai poder pôr em prática a palavra para você. O pregador que você gosta de acompanhar, a pregação, a pregadora, não vai poder pôr a palavra em prática para você. A irmã do círculo de oração não vai poder pôr a palavra em prática para você. Você que vai ter que fazer isso. E quando a gente escuta a palavra e a gente não obedece e a gente não pratica essa palavra, a gente é semelhante a este homem que edificou a casa na areia sem alicerce, na qual bateu a tempestade, a corrente de água e logo caiu. Sabe, igreja, quando a gente... e aí, eu vou usar o termo certo. Quando a gente cai da presença de Deus, é porque a gente está sem alicerce. E o problema não é a tempestade, não é a corrente de água, é a falta de alicerce. Porque aí, quando a gente cai na presença do Senhor Jesus, quando a gente não consegue, a gente sucumbe à tempestade, a gente sucumbe às lutas, a gente retrocede de caminhar com o Senhor, o problema não foi a tempestade que veio. O problema não foi os problemas que aconteceram na nossa vida. O problema não foi Deus que deixou que essa situação ocorresse e aí eu caí. O problema não está na tempestade. O problema não está nas dificuldades que você enfrentou. O problema está em você que não tem alicerce. A gente coloca o problema em Deus, no outro, na situação, na crise que está acontecendo. A gente nunca olha para nós mesmos e percebemos que a gente está sem alicerce. Então eu quero falar para você. Às vezes você aflige muito o seu coração pensando: ah, Senhor, por que não permaneceu tal pessoa? Ou por que é tão difícil? Porque essas pessoas não têm alicerce. E aí, igreja, nenhum pastor no mundo pode colocar o alicerce dentro do coração dessa pessoa. E ela não permanece. O Senhor, ele é claro, o ensinamento, se a gente for ler os evangelhos, e aí, você que está me ouvindo,
Se você quiser, você pode começar a leitura bíblica do livro que você quiser. Mas se você começar essa leitura bíblica dos evangelhos, você vai perceber a profundidade do ensinamento de Jesus Cristo. Ser cristão depende muito mais da gente do que do outro, do que do nosso líder espiritual da igreja. Depende muito mais da gente. Depende muito mais. Às vezes a gente quer continuar fazendo algumas coisas sem resolver outras na nossa vida. Aqui, quando essa casa caiu, grande foi a queda daquela casa, porque dentro de uma casa há pessoas que ali moram. E quando essa casa cai, as pessoas que ali estão ficam sem abrigo, ficam sem direção. Quando a gente que se diz cristão e a gente retrocede na palavra de Deus, as pessoas que olham para nós como referência, elas também ficam sem direção, elas ficam sem casa. Então, antes da gente tomar qualquer decisão, a gente precisa examinar a nós mesmos. Eu gosto daquele texto bíblico da ceia, quando o apóstolo Paulo fala: examine o homem a si mesmo e tome e coma do pão e toma do cálice. Eu gosto, examine a si mesmo. Então, quero que você, ao ler esse texto bíblico, ao ouvir essa palavra, examine a si mesmo. E perceba, será que eu tenho alicerce na minha casa? Na minha vida? E se você concluir que não, ainda é tempo de você construir o alicerce. Ainda dá tempo. O ruim é que você vai ter que destruir, né? E para primeiro fazer o fundamento desse alicerce. Mas eu gosto muito de caminhar com Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é um Deus sobrenatural. Ele permite que a gente construa o alicerce, né? Mesmo já tendo as coisas construídas no mesmo terreno. Por um engenheiro civil, arquiteto, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque a gente está conversando aqui nesse podcast de coisas espirituais. Então, fundamenta o seu alicerce, porque tempestade vai sempre acontecer. Isso é fato. Agora, a responsabilidade de estar alicerçado, é nossa. Não é da outra pessoa. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se você tem alicerce, e se você não tem, hoje é o momento de você começar a alicerçar a sua casa no Senhor Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, e para isso você precisa ler a palavra de Deus. Tirar um momento da sua rotina, da sua vida, para buscar a presença do Senhor. Então vamos orar encerrando esse nosso podcast. Eu quero que você continue nas suas orações, orando pelos profissionais da saúde, pelos governadores que estão à frente aí dessa pandemia, né, nos direcionando. Se você conhece alguém que está enfrentando problema de saúde, que você possa também estar em oração. E eu tenho a certeza que a oração, ela gera em nós a esperança e força para continuar. Então, oremos. Senhor, meu Deus, diante de Ti, ó Pai, nós nos encontramos nessa quarta-feira e nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é luz para nós. A Tua palavra também é alicerce para nós. E diante de Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, não desista de nós, que Ele possa insistir em nos ensinar, em direcionar as nossas vidas, para que nós possamos caminhar contigo. Senhor, nesta quarta-feira,
Que o Senhor também estenda a sua mão de graça e de misericórdia, Deus, nos hospitais. Também, Senhor, nas pessoas que estão enfrentando, ó Deus, este vírus, ó Pai, que estão aí na linha de frente, ó Deus, tanto os médicos quanto os auxiliares, Senhor, as pessoas que trabalham na limpeza, na segurança, nas ambulâncias, aquele que dirige, Deus, as ambulâncias também, ó Pai, todos os profissionais, ó Deus, que estão na rua cuidando da nossa segurança, cuidando de nós. Eu também quero te pedir, Senhor, pelos trabalhadores e trabalhadoras, Senhor, que estão saindo, ó Pai, para trabalhar, para não permitir, Senhor, que a nossa economia pare, Deus, pelos operários que trabalham na indústria, no porto, na agricultura. Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres, sobre a casa, Senhor, deles, Senhor. Dê, ó Pai, a cada um saúde, que possamos, como nação, ó Deus, e como humanidade, vencer este vírus. Deus, também eu quero te pedir pelas pessoas que têm sofrido enfermidades, Senhor, dentro da nossa casa, a Igreja Metodista Vicente de Carvalho. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, Deus. Vai de encontro à vida dessa mulher, vai de encontro à vida deste homem, Deus. Que eles possam saber que o Senhor é aquele que anda com eles pelo vale da sombra da morte. O Senhor é aquele que atravessa junto e pode fazer com que eles saiam vencedores, Senhor, desta enfermidade, saiam vencedoras. Senhor, eu quero, Deus, interceder pelas famílias da Igreja Metodista Vicente de Carvalho. Ó Deus, é difícil quando vem uma tempestade grande como essa, a gente permanecer de pé, porque ela vem abalar com as nossas estruturas. E se as nossas estruturas elas estiverem erradas, Senhor, certamente elas caem, Deus. E eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias que têm sido desfeitas, Senhor, dessas casas que têm sido, ó Deus, derrubadas. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, porque, ó Pai, a gente, na nossa correria e na nossa, Senhor, falta de disciplina, a gente não busca a Tua palavra e aí vem os momentos difíceis e a gente não tem direção, a gente não tem esperança. Senhor, muda a história desta mulher, Deus, muda a história deste homem. Ó Deus, que ao olhar, Senhor, novamente para este teu filho, para essa tua filha, algo de diferente possa refletir na face dele, na face dela, que seja a tua glória a ser refletida, Senhor, ali, e a transformação que ela fez e faz na vida do teu filho, na vida da tua filha. Senhor, que possamos te chamar verdadeiramente de Senhor, porque a gente obedece a ti, Deus. Ensina-nos, Senhor. Insiste, Senhor. Venha insistir nas nossas vidas. Espírito Santo, insiste conosco. A gente, Senhor, como tua igreja, a gente tenha atitude, Senhor, de teimosia e de orgulho. Que o Senhor venha quebrar isso em nós. Que venha ser que nem Jacó, quando a gente luta, os dois saem ganhando. Senhor, que a gente possa deixar esses hábitos que não condiz com a tua palavra, que não condiz com o caráter cristão. E que possamos, Senhor, permitir que o teu Santo Espírito mude dentro de nós e a partir de nós. É que eu te peço e eu encerro essa oração com a oração que o Senhor nos ensinou, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam na sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja.